Olá, meus ouriçados, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. No último capítulo do conto A Igreja da Colina, vocês conheceram Valéria e sua vida difícil como uma mulher solteira, ganhando pouco e sendo mãe de um viciado com surtos de agressividade. Neste capítulo, vamos seguir com os acontecimentos que se seguiram após a volta da UPA, onde o filho de Valéria foi atendido. Foi um dia bastante tenso, porque o silêncio predominava e não havia nada para distraí-los. Valéria seguiu fazendo seus afazeres domésticos, enquanto Gabriel ficava deitado em sua cama, escrevendo em um caderno velho. Ele ficou naquilo o dia todo, dando pequenas pausas apenas para ir ao banheiro ou comer. Escondia o caderno embaixo do travesseiro, mas Valéria sempre esquecia de bisbilhotar. Estava mais preocupada em como arrastaria o filho para a igreja do que em outra coisa. No fim da tarde, ela separou uma roupa para ele e para si. Suas roupas estavam sempre gastas porque não conseguia ter dinheiro para comprar nada para si e não teria de novo naquele mês porque ia ter que tentar comprar pelo menos o punhado de mobília que o filho quebrara. Avisou ao filho onde iriam finalmente e ordenou que se arrumasse. Ele ficou em estado de choque. Não queria ir porque não suportava o pastor Carlos. Eu não vou na igreja daquele safado que trai a esposa com todas as mulheres que encontra, falou. Nós não estamos indo para ver a vida do pastor Carlos, e sim para ouvir a palavra de Deus. Valéria respondeu enquanto penteava o cabelo crespo. Se quem fala em nome de Deus é um bígamo sem vergonha, então isso invalida tudo que sai da boca dele. Valéria não respondeu. Eu não vou mesmo que a senhora me mate. E saiu correndo a porta fora. Valéria até tentou segurá-la, mas não conseguiu. Calçou os chinelos e foi atrás do filho pelos becos da comunidade. Naquele dia havia culto na igreja da colina e as pessoas iam em família com suas roupas bonitas e coloridas, falando alegremente, dando um ar bem caloroso à rua. Havia muitas pessoas, bem mais do que no início, sendo que muitas pertenceram a outras igrejas. Muitos falavam nos cultos do pastor Carlos que as igrejas estavam ficando vazias porque os filhos menos fiéis de Deus estavam sendo levados pelo novo anticristo. Não ficava só por ali. Outros líderes religiosos também propagavam esse terror na tentativa de manterem os seus rebanhos, nem que fosse na base do mundo. Todavia, isso não parecia funcionar. Gabriel correu morro acima, esbarrando em diversas pessoas sem se importar. Eram esbarrões tão violentos que chegavam a fazer com que derrubassem o que estavam segurando. Valéria também não ligava para as pessoas e terminava de esbarrar nelas, pulando sobre o que o filho havia derrubado. Havia lamentos aqui e ali, além de um forte cheiro de comida. As coisas que caíam pareciam serem feitas de metal ou vidro. Gabriel finalmente entrou na igreja para desespero de Valéria, que acelerou o passo e empurrou uma senhora no chão de terra. Ela entrou com tudo na igreja e começou a procurar pelo filho, olhando em volta. Estranhamente, algumas pessoas a cumprimentavam de forma normal. Foi quando finalmente avistou Gabriel, falando com Adam no canto da igreja. Gabriel parecia estar quase chorando e recebeu um olhar atencioso do pastor. Rapidamente, Valéria o alcançou e o puxou pelo braço. Gabriel se desvencilhou e a mandou ir embora. Valéria não desistiu e agarrou a sua roupa enquanto o puxava e berrava agressivamente com ele. Eles discutiam como se estivessem em casa. Adam observava a cena com neutralidade. Ao seu redor, as pessoas o cumprimentavam e puxavam o assunto como se nada estivesse acontecendo. Adam respondia a todos com gentileza e chegava a sorrir, olhando cada coisa que era apresentada a ele. Sacolas plásticas que embalavam recipientes eram colocadas sobre o balcão, assim como garrafas de refrigerante de várias cores. Zélia apareceu carregando um belo bolo decorado que gerou exclamação nos mais presentes. Ela passou pela dupla que discutia e começou a conversar com o pastor, que agradeceu pelo presente. Falando sem parar, Zélia colocou o bolo sobre o balcão. O menino se aproximou e tentou passar o dedo na cobertura, mas ela não deixou. As pessoas foram sentando em seus lugares junto com suas famílias e conversavam tranquilamente. Os azarados também chegaram e se apressaram em pedir desculpas por terem deixado seus presentes caírem no chão. Adam tocava em seus ombros de forma compreensiva e procurava acalmá-los. Ele acabava conseguindo e os guiava para os bancos, onde outras pessoas os recebiam com abraços e palavras de apoio. De repente, Adam colocou a mão no ombro de Gabriel e este o encarou de imediato. É melhor você ir com a sua mãe, disse de forma tranquila, mas séria. Mas, pastor, o amor de uma mãe é o mais próximo dos sentimentos do meu Senhor e não deve ser desprezado. Aceite esse amor e vá em paz para casa, meu jovem. Gabriel relutou por alguns segundos, mas deu um suspiro e obedeceu.
Ele agradeceu a Adam e seguiu para a saída. Valéria estava atônita e seguiu atrás do filho, falando sem parar. Gabriel não respondeu e seguiu pela estradinha de terra. Valéria ainda estava furiosa e brigava sem parar. Atrás deles, o culto começou. A suave voz de Adam foi ouvida e Valéria olhou para o lado e viu os 2 amigos de seu filho sentados na mesma pedra e olhando para o céu. Não demorou para que o canto conhecido do sonho que tivera começasse a ser cantado lá dentro. Tudo girou e Valéria desmaiou. Ela acordou horas depois em casa, deitada em sua cama. A janela estava aberta e Gabriel estava sentado ao seu lado, escrevendo no caderno. Ainda estava atordoada e perguntou o que havia acontecido. A senhora desmaiou e foi socorrida pelo pessoal da igreja, seu filho respondeu tranquilamente. Eles levaram você para dentro e o pastor Adam a colocou no altar, depois ele te trouxe para casa. Valéria estava incrédula. Por que havia desmaiado? Não se lembrava de ter passado mal. E o pior, Adam havia estado em sua casa. Como Gabriel permitir aquilo? Por que não me trouxe você mesmo? Eu até tentei, mas ainda estou me recuperando da overdose. Não deveria ter deixado esse homem entrar em nossa casa. Sabe que sou solteira e que isso vai trazer problemas com o pastor Carlos. Acho que simplesmente agradecer por ter recebido ajuda seria melhor. Você quase acabou com o culto inteiro em pleno aniversário do pastor Adam e ele ainda te ajudou. Eu não sei o que o pastor Carlos tem a ver com isso. Não se faça de desentendido. Você sabe muito bem o quanto ele é rígido e que isso pode me tirar do grupo de campo. Não parou para pensar nem um minuto na vida que eu tenho na igreja? Não, mãe, eu não pensei. Eu nem sequer ligo. Prefiro ver a senhora bem em segurança depois de sofrer um desmaio. Você é um completo egoísta. Se não tivesse fugido, isso não teria acontecido. Se não quisesse me obrigar a seguir a um homem tão corrupto quanto um fariseu, eu não teria motivos para fazer isso. A senhora faz tudo o que ele manda há anos e nunca recebeu uma ajuda. A única coisa que ele faz é cobrar mais e mais, além de levar o pouco dinheiro que recebe para transformar tudo em festas de aniversário gigantes e pagar a pensão dos filhos fora do casamento. Eles ficaram se encarando por algum tempo, até que Gabriel se levantou e guardou novamente o caderno embaixo do travesseiro. Depois seguiu para o banheiro. Valéria o acompanhou com um olhar e espiou o caderno. Em seguida olhou para a janela e viu a igreja se apagar e desaparecer na escuridão. Levantou da cama e fechou a janela. No meio da madrugada, ela acordou de novo e olhou para a cama do filho, onde ele dormia profundamente. Se levantou bem devagar e tirou o caderno do esconderijo. Gabriel não se mexeu e ela foi para o banheiro. Fechada lá dentro, ela começou a folhear aquele caderno. Era um velho caderno escolar onde havia diversas tarefas feitas à caneta. Eram tarefas principalmente de matemática, matéria que ele sempre foi bom. Logo apareceram desenhos estranhos, nomes de garotas, coisas obscenas, folhas de maconha e siglas de facções criminosas. Era como se fosse o registro da decadência do seu filho. Haviam também letras de funk e pagodes, além de alguns trechos bíblicos. Isso a surpreendeu. Ele escrevia frases soltas ao lado dessas letras, como "É o favorito da minha mãe", "Esse hino é muito bonito", "Espero um dia poder mudar como essa pessoa", e coisas assim. Haviam lamentações e pensamentos que falavam da dependência de drogas, do quanto ele não queria magoar a mãe, que não queria estar vivo e que não merecia a mãe que tinha. Valéria não conseguia parar de folhear, até os desenhos da igreja da colina começarem a aparecer. Isso assustou. Haviam desenhos de estrelas bem diferentes, estrelas em diferentes posições, como se ele estivesse estudando alguma coisa. Talvez fosse por isso que ele ficava no alto. Notou anotações de seus amigos ao lado de desenhos de seres estranhos, semelhantes a demônios, cabeçudos falando com Bruno. Felipe e Rafael escreviam seus nomes e frases do tipo: "Eu vi esse cara falando com pastorada num dia tal. Anjos estão dentro da igreja. Nós não estamos chapados." Uma folha inteira tinha traços como se alguém estivesse marcando o tempo. A data era de menos mês e a letra de seu filho dizendo dias sem usar nada. Eram muitos dias mesmo. Valéria estava intrigada. Seu filho realmente estava limpo? Estaria acontecendo algum milagre? Ela não poderia responder agora, mas sentia um brilho de esperança.
Talvez o diabo não estivesse indo atrás de seu filho ou dela. Talvez fosse Deus finalmente o salvando. Saiu cedo de casa e resolveu passar na casa do pastor Carlos. Ele atendeu com uma cara feia, mas ela sabia que se contasse o que havia descoberto, ele ficaria feliz. Só que não pôde nem começar a contar, já que o homem interrompeu com uma pergunta, entendeu? Por que não foi à igreja? Eu fui buscar o meu filho, pastor. Ele não quis vir e eu tive que ir buscá-lo. Fiquei sabendo que estava na festa do pastorado. Não, senhor. Eu só fui buscar o meu filho. Já é a segunda vez que vai até aquele lugar. Por acaso esqueceu do sonho que teve? Não. Por acaso esqueceu do que ele significa? Será que você não se importa com a sua salvação? Valéria agarrou a alça da bolsa com as duas mãos constrangida. Ela conseguiu ver a família do pastor observando no interior da casa e ficou ainda pior. Senhor, eu tenho que zelar pela salvação do meu filho também. A salvação é algo individual e seu filho tem idade suficiente para cuidar dele sozinho. Até quando vai ficar tratando como uma criancinha, dona Valéria? A senhora era uma membra mais fiel da minha igreja e parecia ter um futuro brilhante no caminho do Senhor, mas parece padecer do mesmo problema que todas as mulheres padecem, o apego emocional a pessoas. Valéria o encarava em choque. Se continuar a colocar o seu filho na frente de Deus, vai terminar no inferno. E não chore na minha porta, está envergonhando meu Deus. Se não tivesse sido avisado, eu até teria compreensão, mas você tentou a Deus e vai ter que lidar com as consequências sozinho. Dona Valéria, de agora em diante a senhora não faz mais parte da nossa igreja. E bateu a porta com força na cara de Valéria. Ela ficou parada com o rosto molhado de lágrimas, segurando os soluços. Passava na rua para trabalhar, parou para olhar a cena e quando ela baixou a cabeça e começou a chorar copiosamente, seus ombros tremiam e ela não conseguia sair do ano. Alguém se aproximou dela e segurou pelos ombros. Ela foi levada dali para o bar mais próximo, que ainda estava aberto e recebeu um copo de água. Valéria não conseguiu beber. Ela apenas chorou até não poder mais. Estava arrasada. Que Deus era aquele? Parecia sentir a mesma coisa com a mãe, mas era tão cruel com antes. Porque quanto mais ela corria atrás, mais as coisas davam errado. Ela estaria destinada a sofrer para sempre? Qual era o objetivo daquilo? Ela achava que só levaria a um lugar, mas só deixou presa em um pesadelo eterno. Ela se sentia sozinha e não se lembrava da última vez que tinha sentido a presença de Deus. Não ganhara o marido que queria, não viu seu filho ser liberto das drogas, não havia conquistado um emprego melhor ou conseguido uma casa decente. Fazia mais de uma década que vivia do jeito que vivia, tirando cada vez mais de si, para focar apenas em Deus e não recebera nada. Se isolara completamente da própria vizinhança e até sua única amiga Zélia fora afastada dela. Logo Zélia, que estava sempre na boca das mulheres da igreja, mas levava uma vida de dar inveja em muitas delas. Zélia tinha 3 filhos lindos e estava casada há anos com o mesmo marido. Ela estava sempre feliz e tinha tempo para ouvir Valéria quando esta precisava. A sua casa também era sem reboco, mas o interior estava perfeito. Havia móveis simples, mas que davam um ar de lar à sua casa. Até a televisão era acolhedora. As crianças brincando e vendo desenhos. O marido bonachão de Zélia, sempre educado e bem-humorado. Não ia à igreja, mas era um marido e um pai presente. Mesmo assim, sempre houve reprovações de que aquilo não era o suficiente. Que Deus tinha mais para ela, que toda a família deveria estar na igreja, que a TV era uma porta de entrada para o diabo. Zélia não ligava para aquilo. E seguia sua vida simples, com todos os seus filhos na escola e parecendo bem encaminhados. Agora que ia na igreja da colina, as coisas pareciam estar melhores ainda. Todos iam à igreja e pareciam felizes em suas roupas coloridas e belas. O reboco do lado externo da casa não estava lá, mas ela estava feliz. A TV não tinha saído da sala, mas ela continuava feliz. Seria sua vida assim tão errada? As pessoas ficaram sabendo sobre o que estava acontecendo e logo apareceram pessoas na casa dela para saber como ela estava, oferecer sua força e deixar alguma coisa. Foi assim o dia todo, mas Valéria só ficou sabendo quando começou a subir a rua. As pessoas cumprimentavam e perguntavam se ela estava bem. Ela sorria sem vontade de volta, mesmo que isso durasse por todo o caminho. Apenas as pessoas que eram da sua antiga igreja e que não fizeram nada. Ela não esperava por menos. Era assim, bom, mesmo doendo, ela mesma tinha feito aquilo com Zélia e outras pessoas demonizadas por Carlos. Sua casa estava vazia de
muçulmano, mas cheio de presente. Havia um bilhete de seu filho na geladeira avisando que ele estava e a origem daquelas coisas. Ela nem se aborreceu, apenas ficou olhando as coisas. Eram muitas, principalmente comida. A geladeira estava cheia. Ela se perguntou se alguma delas veio do pastorado. Foi para o quarto e achou tudo limpo e arrumado. Não sabia se foi uma vizinha ou Gabriel que fizeram aquilo. Bem, provavelmente uma das vizinhas. Alguém bateu na porta. Era Zélia. Como você está? A mulher perguntou enquanto colocava café no copo de Valéria. Levando. A voz de Valéria era baixa e sem vontade. Sua casa está muito silenciosa. O rádio quebrou? Quebraram. Meu Deus. Se o Gabriel tivesse se acalmado. Isso foi há um mês já. Nossa, mas você nem me contou. Estava seguindo as ordens do pastor Carlos, como sempre? Desculpa, Zélia. Está tudo bem. Ela tomou um gole de café. Eu não esperava menos de você. Sempre se dedicando àquele safado e olha só. A Valéria deixou escapar uma lágrima e fungou. Pode chorar, minha amiga. Zélia afogou seu braço. Você já se segurou bastante por conta daquele homem. Agora deixa sair. Não existe mais medo do inferno agora. Ele parece conhecer bem o inferno e se comporta como alguém que nasceu lá. Você está com muita raiva do pastor Carlos. Estou mesmo. Anos naquela igreja para ser tratada como uma endemoniada só porque fui buscar a minha filha na igreja da colina? Isso é desumano. Não fui buscar a vaca da mãe dele, sim a pessoa que escolhi pôr no mundo. Não sei como aquele monstro teve a coragem de dizer que era para eu deixá-la. Uma menina de 17 anos, nem que tivesse 100, não vai deixar de ser minha filha. Na hora de tirar o nosso dinheiro e comprar uma televisão maior que a da minha casa, ele sabe. Agora, nos ouvir como um ser humano decente faria, ele não faz. Pois muito que bem, o dinheiro que eu gastava naqueles ternos horrorosos estão sendo muito bem investidos nos meus filhos. Eu não sabia que você também tinha passado por isso. Sinto muito, Zélia. Não fomos as únicas. Outras famílias passaram pela mesma coisa. Até aquelas com crianças pequenas que só iam pegar lanche. Mas ainda bem que o pastorado nos recebeu. Não perdemos nada. Fora que o Carlos já não me descia há muito tempo com suas regras estúpidas. Você sempre conseguiu comer carne e legumes, Zélia. Não só carne e legumes, meu amor. Um arroz com feijão, saladinha, ainda sobremesa e o café. Isso tirou onça de Valéria. Zélia sempre sabia ser bem-humorada. Ver televisão nunca me colocou mais perto do inferno. Eu já notava isso antes de ir para a igreja da colina. Agora estou mais feliz que nunca. Minha filha está no coral da igreja cantando lindamente junto com o pastorado. É claro que o marido está de olho porque é um pastor solteiro. Eu não sabia disso. E o que você sabe, minha amiga? Que você está fazendo fofoca. As duas riram. Se eu perguntar por alguma outra coisa, você não vai saber, então vamos para a fofoca. Você veio para me animar ou para me derrubar? As duas. Porém, te animar é meu foco. O pastorado é uma incrível. Ele não pede um dízimo, uma oferta e nunca falta nada na igreja. Ele está sempre lá se dedicando totalmente a ela. Nunca ouvi-los perambulando por aí, enchendo o saco das pessoas. Deve ser por isso que é solteiro, para se dedicar totalmente ao nosso Senhor. Muito diferente do Carlão lá. Viu a festinha que fizemos para ele? Valéria engoliu seco. Sentiu vergonha em ter atrapalhado a festa do pastor. Foi linda. Eu fiz o melhor bolo da minha vida. Quase caí carregando aquilo. Se não fosse meu querido marido, não teria conseguido. Parece que ele nunca viu uma festa na vida. Foi bem estranho. É claro que tivemos o nosso culto e esticamos para cantar parabéns. Foi tudo lindo, perfeito. Uma pena você não ter ido. Eu fui, velha. Mas fui buscar o Gabriel. É sério? Não te vi lá? Como não? Você passou por mim, não lembra? Não, Zélia estava sendo bem sincera. Quando entro na igreja, só consigo pensar no altar. Nada mais vem à cabeça. E parece que a mesma coisa acontece com os outros membros. Mas também não tem como não pensar nele. É onde esquecemos de todos os nossos problemas e dúvidas. Você deveria levar o Gabriel lá. Não estou pronta para envolver em uma igreja nova. Não me diga que está esperando que o Carlos te acende de volta. A última coisa que quero é pensar nesse cara. Os outros pastores estão juntos com ele contra o pastorado, mas nós estamos atentos. Vigiai e orai, amiga. E nós estamos vigiando bastante. Eles não conseguem aceitar que Deus não esteja com eles quando pregam. O pastorado é mais estrangeiro? Não sei. Ainda estamos tentando descobrir. Sempre perguntando, ele sorri daquele jeito lindo e responde que não somos do mesmo planeta, mas da mesma galáxia. Ele é tão divertido. Acho que quer se manter na descrição.
Parece frase alienígena. Sim, parece mesmo. Mas se formos olhar bem, ele não parece desse mundo. Não tem alguém como ele nesse planeta. E tão bonito que ele é. Dona Zélia está cobiçando o pastor? Claro que não. Eu estou muito feliz com meu marido, mas não posso negar que não resistiria ao pastorado se ele me desse uma chance. Aliás, não sou a única. Todas as mulheres estão de olho nele, principalmente as solteiras. Só espero não sentir raiva de quem se casar com ele. Realmente será muita sorte. Na hora de ir embora, Zélia disse para a vizinha: aproveita para ir na nossa igreja enquanto não se decide. Pelo menos não vai estar perdendo nada. Só vai ganhar, principalmente se passar pelo altar.